Doutor Marcos, boa noite. Meu nome é João Pedro, sou acadêmico de medicina do 11º período e eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, na verdade duas. Só contextualizando um pouquinho também, o que o senhor falou aí dessa mudança de perspectiva do profissional da área da oftalmologia no futuro, a gente conversa muito aqui, né? Porque ainda tem esse conceito do residente entrar muito na oftalmologia com esse pensamento de catarata, né? Sempre, eu quero fazer catarata porque às vezes vê o preceptor que é bem sucedido nessa área e tudo. Só que ele não pensa nessa perspectiva que o senhor comentou, né? Que no futuro da medicina e da oftalmologia seria mais essa área além dos 60 anos, né? Na geriatria ali, você mexer com a própria óculos e as doenças de maiores cegueiras, né? E aí, entrando muito nessa questão, assim, de pensar, de sair da boiada, e é o que a gente conversa muito, naquela época o senhor já teve um pouco dessa ideia, dessa visão, e até né, queria que o senhor comentasse um pouquinho mais dessa questão de ir para os Estados Unidos, né? Porque, assim, naquela época já era assim, acredito eu que era um feitio, assim, muito grande. E aí, contextualizando isso aí, entra as minhas duas perguntas. A primeira seria essa questão de ir para os Estados Unidos, né? É, como você teve essa oportunidade na época? Se você gostou muito da experiência, parece que sim, né? E queria fazer uma pergunta mais específica, seria a questão do porquê que você escolheu voltar para o Brasil depois de tanto tempo lá, trabalhando lá. Não sei se foi de Research Fellow, como é que o senhor foi, se tinha essa divisão na época. Então, o que te fez voltar para o Brasil? E a última pergunta seria a sua opinião sobre os optometristas aqui no Brasil. Como você vê isso, vê com bons olhos ou não a aprovação disso? Porque nos Estados Unidos é esse modelo que, igual o senhor falou, né? Tem os optometristas e tem os médicos oftalmologistas. Então, João Pedro, várias perguntas, eu vou tentar responder todas elas para você, da maneira que eu penso. Por que ir ou não para os Estados Unidos? Eu acho que a ida para os Estados Unidos agora tem que ser pontual e específica. Naquela época não existia, quando eu fui, não existia, eu queria fazer retina, eu formei no Hospital da Lagoa, onde nós tínhamos um serviço de retina lá, um hospital só de cirúrgico do SUS, no Rio, nós operávamos bastante retina com o que existia à época, que chamava cerclagem de arruga, crioterapia e coisas, não fazíamos vitrectomia lá na residência, não tinha isso daí. Então eu quis ir para os Estados Unidos, um pouco porque eu queria realmente fazer a diferença e queria ter uma nova vivência. Então eu queria ir, não sabia muito o que o destino ia trazer. Existe muito destino disso aí. Tem um livro que eu aconselho vocês lerem, que chama O Andar do Bêbado, o acaso da sua vida. Chama Leonard Modlow. É um livro que eu já li umas 3, 4 vezes. Não pare nas primeiras 40 páginas, não ache enfadonho as primeiras 40 páginas. O Andar do Bêbado é muito legal. O efeito do acaso na sua vida. Ele prova, por teoria A mais Z, que não existe acaso, que existe, como diz os mineiros aí, os goianos aqui nossos, fala que as pedras boas no fundo do rio, tudo se junta. Você acha uma pedra, tem várias no mesmo lugar. Então as pessoas vão se agrupando e formando networking aí de coisas boas e vão acontecendo. Então acho que tive muita sorte para isso. E fui para os Estados Unidos para achar um caminho para mim. Não tinha muito esse pensamento estruturado do que seria o meu futuro. E dei sorte, entrei lá em Boston, em Harvard, no Retina Associates, com o professor Charles Kepis, que é o cara que inventou a cirurgia moderna de retina, ele junto com o Robert McNamara, e o cara lá era o lugar sagrado da cirurgia de retina no mundo. E caí lá e tive sorte, eles não tinham fellow, ainda eles tinham International Fellow, e o International Fellow era uma conotação diferente. Tinha um trabalho que eles estavam fazendo, dei muita sorte, que era o levantamento do laser verde na fotocoagulação das membranas neovasculares subretinianas. E eu entrei de fundo nesse trabalho, levantando as fichas, e nós levantamos os dados, descobrimos uma coisa interessante, que era que as membranas, que a gente chama de membranas na mácula, perto da mácula, era um bom resultado. Longe da mácula, bom resultado. E no meio do caminho, era resultado ruim. E eles ficaram encabulados. Eu falei, por que vocês põem a metade do laser que vocês põem na outra?
Vocês tinham menos energia, menos spots, menos área tratada. E a membrana voltava tudo. Ah, é isso mesmo. E esse trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho da Academia Americana. E eles são muito reconhecedores daquilo que as pessoas fazem, né? Uma meritocracia muito grande. E aí essa meritocracia fez com que eles me convidassem, eu fiquei muito tempo, e aí deu tudo certo. Mas hoje a história é diferente. Então essa é a minha história. Eu voltei para o Brasil, montei o Fellow e fui começando a trabalhar. Agora, hoje mudou o conceito. Hoje, o que você tem nos Estados Unidos não muda o que você tem no Brasil. Nós conseguimos, a duras penas e com sacrifício de muitos, está aí o Mauro, o João, que também passaram por esses momentos aí de transição e tudo. O que você tem nos Estados Unidos hoje, em termos de tecnologia para tratamentos específicos, com essa globalização do conhecimento que veio junto com a globalização das economias, então é quase que idêntico. Eu até ouso dizer que em algumas coisas, como nosso volume cirúrgico é um dos maiores que existem, com alta tecnologia, eu ouso dizer que em alguns lugares tem gente com muito mais experiência que muitos, na maioria dos lugares americanos, em alguns determinados tipos de cirurgia, na nossa área de oftalmologia. Então, para você ir para aprender algo, não. O que é que existe, então? Então, o que é a certificação de qualidade? Certificação de qualidade começou fazendo medicina, depois o cara fazia uma residência de 2 anos, depois uma residência de 3 anos, depois ele fazia também, além disso, já o cara já entra na residência pensando o que vai fazer depois de 6 meses, se vai fazer catarata, retina, glaucoma, oftalmopediatria. Então, entra naquela cultura da felonização, né? Quer dizer, o cara entra pensando em já fazer uma subespecialidade, que não acho todo tão errado, mas eu acredito que isso vai diminuir. E aí você sai fazendo tudo. Hoje você faz no Brasil, a parte de ensino de retina é imbatível, catarata imbatível, córnea imbatível, em tudo. Neurooftalmo, córnea, eu já falei, oftalmopediatria, enfim. Então, não tem justificativa para você sair do Brasil até no Fellow. Aí o que sobra? Sobra o que você falou, um Research Fellow. Um Research Fellow de alguma coisa específica, bem específica, que você vai para os Estados Unidos, para te dar ainda um pequeno selo de qualidade que você já passou. Não é mais a Fellow, o residência com 2 anos, residência com 3, Fellow, e agora surgiram outras vertentes. Eu acho que está cada dia mais valorizado e por algum tempo ainda vai ficar o mestrado e o doutorado. A pós-graduação estrito sensu ainda traz algo de especial para a sua formação e uma grifezinha que você tem, a fonte que você vai criar. Eu acho que ainda faz falta você ter um título acadêmico, tanto de um lado de mestrado que subindo para doutorado ou direto doutorado. E aí entra os Estados Unidos. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Vai fazer um Research Fellow, igual, por exemplo, tem fellows meus que estão terminando aqui, que vão lá para os Estados Unidos para fazer 2 anos trabalhar com célula-tronco. Murilo Abud. Outro que vai para trabalhar com desenvolvimento de Swept Source OCT, que é um OCT, é um exame que a gente faz de mácula ou de nervo óptico. Então, chama tomografia de coerência óptica. O cara está fazendo desenvolvimento de Swept Source OCT, lá no MIT, por exemplo. Enfim, são coisas específicas que você vai por um Research Fellow para voltar e publicar alguma coisa, geralmente com ou sem bolsa sanduíche para fazer o doutorado. Eu acho que isso aí ainda tem o seu lugar. Mas eu te digo que cada vez mais, a importância de você ter tido uma experiência para fazer o seu fellowship acabou nesses novos tempos. Você sim vai para um Research Fellow para fazer algo mais e isso vai persistir. Agora, eu acho que dentro da mesma proporção, talvez o título acadêmico com estrito sensu, mestrado e doutorado vai fazer falta e eu acho que vai aumentar o tempo de carreira, né? Você começar a entrar no mercado de trabalho